Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. E hoje o nosso assunto seria chikungunya. Então, o que é chikungunya? Trata-se de um vírus transmitido por dois mosquitos, o Aedes aegypti, transmissor da dengue, e o Aedes albopictus, espécie existente no Brasil, mas que, ao contrário do seu primo, prefere viver nas áreas de floresta. Chikungunya foi identificado na década de 1950 na África. Porém, nos últimos anos, vem se espalhando em outros continentes, como Ásia, Europa e, mais recentemente, Américas do Norte e Central. Em setembro de 2014, o Ministério da Saúde confirmou os primeiros casos de transmissão do vírus no território nacional. As vítimas são um pai e uma filha que vivem na cidade de Oiapoque, no Amapá. Nenhum deles viajou para fora do país. Ou seja, a contaminação certamente ocorreu aqui. Antes disso, no dia 9 de junho de 2014, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo havia identificado 6 casos importados de infecção pelo chikungunya em soldados do Exército Brasileiro que retornaram do Haiti. No dia 5 do mesmo mês, o episódio serviu de alerta para autoridades em saúde pública, já que a probabilidade do vírus se espalhar por aqui é grande. Como temos um fluxo considerável de pessoas vindo para o Brasil, o risco de uma epidemia é maior. Analisa o infectologista, quando está pensando nisso, pela diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia, para complicar, temos ainda um número considerável de mosquitos que podem transmitir o vírus. O histórico da chikungunya é alarmante. Em todos os lugares por onde passou, ele infectou um número muito grande de pessoas e, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, desde 2005, o Sudoeste Asiático registrou quase 2 milhões de casos de infecção pelo vírus. Na Europa, os primeiros registros de transmissão desse agente infeccioso ocorreram em 2007 e, desde então, foram 197 vítimas confirmadas, já na América Central, região que atualmente passa por um surto da doença. Teve 4.576 casos que foram confirmados. Entre 2013 e 2014, os sintomas são muito interessantes. São semelhantes aos da dengue, com febre, dores musculares, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo. No entanto, o que mais chama a atenção num quadro de chikungunya são as dores nas articulações, que podem persistir por dias ou semanas a fio. Não é difícil o indivíduo ser diagnosticado com o vírus por um reumatologista, que ele tem que fazer o tratamento justamente separado, não somente da chikungunya, mas sim o tratamento das articulações com um especialista em articulações. Então, é uma coisa complicada, ainda não muito bem estudada, que ainda tem muitos viés para os médicos também, e como são muitos os casos, e no Brasil, talvez esse ano ainda exista outro surto maior do que o que já está havendo, então nós trouxemos esse assunto aqui para os nossos programas e convidamos o Dr. Kleber Luz, que está aqui conosco. Ele é médico infectologista, professor associado 3 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, consultor de arbovirus da Organização Pan-Americana de Saúde. Muito bem, Kleber, obrigado por ter vindo. Ok, a gente agradece o convite e mais uma vez está aqui discutindo um tema tão importante como é o chikungunya. Na realidade, eu conversando com colegas meus, vários pacientes meus também com chikungunya, eu cheguei à conclusão que mesmo nós médicos sabemos muito pouco, a não ser os mais ligados, os especialistas, por isso que eu trouxe aqui, para que você nos diga alguma coisa, alguma orientação, não só para os pacientes que estão assistindo o programa, mas para os alunos de medicina que
tem pouca informação no seu estudo de alunos do curso médico, dos nossos colegas de outras especialidades. Então, nós temos muito que aprender. Então, eu queria saber assim, eu falei um pouco da história, mas você está muito mais por dentro disso, o que você tem a nos acrescentar? A história da chikungunya é muito interessante, como foi comentado, o vírus foi isolado nos anos 50 do século passado, e a doença existia na África e na Ásia, mas não tinha essa dimensão que tem hoje. Esse vírus ele consegue sofrer uma mutação e depois dessa mutação ele sofre uma adaptação ao mosquito, uma adaptação muito forte. Foi isso que permitiu uma grande capacidade de transmissão desse vírus pelo Aedes albopictus, que é um mosquito primo do Aedes aegypti, que vive na floresta, mas que agora tem se adaptado às cidades. Então ele tem invadido as cidades, de forma que agora a gente convive com esses dois mosquitos. Então os surtos epidêmicos dramáticos começaram a ocorrer, sendo um dos mais importantes nas Ilhas Réunion, que é um estado francês que fica, não na Europa, claro, e de lá esse vírus asiático chega até o Caribe, aqui na América, e do Caribe então invade o Brasil. Mas foi a entrada desse vírus pela Bahia, pela cidade de Feira de Santana, que provocou um dos maiores surtos no nosso país. Esse vírus chega na Bahia, se espalha por todo o Nordeste e chega aqui na nossa cidade em 2017, produzindo um grande surto epidêmico, em especial na parte norte da cidade de Natal, com um grande número de doentes. Todavia, agora no ano de 2019, ocorre um fato novo da chikungunya que interessa bem a gente. O vírus ele sofre uma mutação, uma nova mutação, e produz agora uma chikungunya atípica, que começou pela região do Tirol, aqui na nossa cidade de Natal, e agora se espalha por toda a cidade, por todo o estado, e há registros então já desse vírus mutante em outros estados do nosso país. O fato é que nós vivemos agora, no ano de 2019, mais de 120 mil casos de chikungunya reportados. Isso é uma epidemia praticamente sem precedentes dessa doença no nosso país. É muita coisa. Né? É muita coisa, significa, imagina, esse ano nós estamos com 10 mil casos de Zika, 120 mil casos de chikungunya e 1.600.000 casos de dengue. É muita doença para um país. Se nós temos 210 milhões de pessoas, nós temos aí praticamente 2 milhões de pessoas afetadas, é quase 1% da população afetada por esses vírus. Então é de fato uma situação, do ponto de vista de saúde pública, dramática, porque a Zika vai produzir a microcefalia, a dengue vai matar as pessoas por queda da pressão, pelo choque, e a chikungunya sequela as pessoas. Ou seja, nós estamos numa situação, como diz o sertanejo, nós estamos num mato sem cachorro. E é uma coisa assim que no consultório eu tenho recebido muitas queixas que não são só oftalmológicas. São queixas que o paciente tem vontade de dizer, porque ele quer saber se ele realmente tem aquela doença. Você veja bem, doutor Kleber, um paciente que sente uma série de alterações articulares e que associada a isso aparecem outras, por exemplo, lesões neurológicas periféricas. Finda o médico tendo uma dificuldade em saber se aquilo é sequela da chikungunya ou se o paciente está com a síndrome de Guillain-Barré. Ah, sim. Esse é um problema do chikungunya, né? Porque, imagina, a dengue é uma doença de 7 e 10 dias. Ao final de 7 e 10 dias, a dengue é mais ou menos como a febre amarela. Então, entre 7 e 10 dias, o indivíduo morre ou fica bom. Dificilmente alguém vai ter uma sequela pela dengue ou pela febre amarela. E a doença se encerra e vamos para outra doença. A chikungunya não é assim. A chikungunya é uma doença que a expectativa de evolução dela é de pelo menos 21 dias. Sendo que uma grande parte das pessoas evolui com doença de até 90 dias, e há um grupo importante, a gente não sabe exatamente quanto, que evolui com doença por anos. Para ter uma ideia, a epidemia das Ilhas Réunion ocorreu há mais de 8 anos, e ainda tem gente doente. E algumas manifestações clínicas não antes descritas. Por exemplo, tem uma manifestação clínica extremamente dramática, que é uma assimetria facial. Então, imagino que é uma mulher ter chikungunya e ficar com a face dividida, né? Uma face de um jeito e outra, a hemiface completamente diferente. Então, uma outra consequência do chikungunya é a lipodistrofia. O que é a lipodistrofia? É um acúmulo de gordura na parte central, na barriga, a pessoa fica com a barriga grande e as canelas finas. Então, é uma coisa dramática
que está se verificando hoje como sequela tardia da infecção por vírus chikungunya. Então, o chikungunya, ele é muito mais complexo do que se imaginava inicialmente. Não é só aquela doença que dá dores nas juntas e a pessoa anda encurvada e poucos dias de febre. É uma doença que pode comprometer a esfera da mente da pessoa, produzindo retardo do pensamento, o dano articular, o dano neurológico, o dano estético. É um bicho de 7 cabeças. Eu penso que, como se diz aqui na nossa terra, é um bicho cabeludo. A chikungunya não é, de fato, não é uma doença que você resolva com 2, 3 dias. E mesmo na atenção básica, o manejo é extremamente complexo, porque, como foi dito pelo professor Foucault, há muitas perguntas a serem respondidas dessa doença. Então, você veja que o diagnóstico fica, às vezes, um pouco complicado, porque a gente nota que, graças a Deus, tínhamos os testes, tem os testes rápidos. Então, vários pacientes que tiveram comigo, eles disseram que fizeram 2, 3, 4 testes rápidos e deram negativos. Eles foram ter o teste positivo quando fizeram o ELISA, o IgG, através do ELISA, que não é um exame que se pede comumente. Aí eu queria justamente saber de você, que sirva uma orientação para todos nós médicos que lidamos com pacientes doentes, qual seria assim a conduta, quer dizer, a característica da gente seguir o protocolo mais certo para o diagnóstico da chikungunya? Esse também é um problema, não é? Porque nós vivemos numa comunidade, né, do Brasil, especificamente aqui no Rio Grande do Norte, onde circulam muitos vírus. Então, é uma população que convive com muitas doenças. Então, a gente tem os arbovírus dengue 1, 2, 3 e 4. Nós temos o Zika vírus e temos o chikungunya. Então, nós temos basicamente 6 bichos similares que produzem doença recorrente. Então, aos 4 anos de idade você tem uma dengue, aos 10 tem um chikungunya, aos 15 tem uma zika, e isso perturba o sistema imunológico, de forma que a produção de anticorpos fica comprometida. E não é fácil fazer uma pesquisa de anticorpos, que são os testes sorológicos, nesses pacientes. Esse é um primeiro problema, é diferente. Quando um teste ele é produzido, se utiliza, por exemplo, o sangue de um alemão, de um russo, essas pessoas não ficam tendo tantas infecções como nós temos aqui. Então, por isso que os testes são difíceis de interpretar. Então, você pode ter a doença, o teste negativo, pode não ter a doença, o teste está positivo. Então, vários pacientes, quando tem uma doença febril, com dores nas juntas, ele tem positividade para dengue, zika e chikungunya simultaneamente, porque o sistema imunológico dele está perturbado, tá certo? Então, isso é uma dificuldade diagnóstica, de forma que o ideal, aí do ponto de vista de ideal, é que a gente utilize testes mais complexos e mais caros, ainda que estejam disponíveis na rede pública de saúde, que são os testes da biologia molecular, ou seja, na biologia molecular, a gente busca encontrar o RNA do vírus, quer dizer, o genoma, não é? Não é exatamente o genoma, estamos falando do genoma no sentido de entendimento, mas é um fragmento do RNA do vírus. Então, você busca um fragmento do RNA da dengue, um fragmento do RNA da zika ou do chikungunya. Esses testes são feitos pelo sistema de saúde pública, todavia não está disponível para todas as pessoas, porque são testes caros, mas na medida do possível, a forma da gente confirmar a doença hoje não é por sorologia. Lamentavelmente, perdemos essa ferramenta e, claro, a gente pede os testes, mas não se confirma mais a doença por meio de sorologia. Deveria se fazer os testes moleculares lá no Laboratório de Saúde Pública. Mas eles não estão sendo utilizados normalmente ainda não. Há falta de kit, há uma demora, porque o paciente está doente hoje e pergunta, doutor, o que é que eu tenho? E o resultado só sai 4, 6 semanas depois. Mas eu penso que, claro, isso deve ser um acordo entre os gestores municipal, estadual e federal, porque dar o diagnóstico de dengue, zika e chikungunya por meio da sorologia pode ser feito, claramente, mas não é recomendado. Muito bem. Tem uma outra coisa que me foi muito perguntado, e eu procurei estudar, procurei ver se encontrava e não encontrei. Se o chikungunya dá mais de uma vez. Ah, sim, essa é uma pergunta que os pesquisadores estão questionando, né? O professor Simon das Ilhas Réunion francês, ele tem questionado isso. Ele acha que há uma possibilidade da pessoa ter chikungunya mais de uma vez. Particularmente não acreditamos, mas isso não é opinião unânime. É claro, existe um só sorotipo, tecnicamente as pessoas têm chikungunya só uma vez, mas está tão presente a doença
nessas regiões, principalmente pela presença do mosquito, porque é o mosquito que perpetua a doença, que há já quem diga que a pessoa pode ter chikungunya mais de uma vez. Isso não é uma verdade absoluta, mas são perspectivas e é possível que daqui a 5, 10 anos a gente possa afirmar com mais certeza essa possibilidade. Quer dizer, ele não gera aquela imunidade como a pessoa que tem um sarampo. Exatamente. É possível que a imunidade contra o vírus chikungunya seja mais ou menos uma imunidade parcial, porque veja, quando a gente tem dengue, o vírus desaparece. Você não consegue recuperar o vírus da dengue um mês depois do indivíduo doente. Quando você tem chikungunya, você recupera o RNA do vírus até um mês depois. E a doença continua. Então, veja, como é que você tem anticorpos contra a doença se você continua doente? Então, essa imunidade existe, mas ela não é total. Mais ou menos o que acontece, por exemplo, quando alguém se torna infectado com o vírus HIV. Ele tem anticorpos contra o vírus, mas esses anticorpos são ineficazes. Isso existe em doença infecciosa. A hepatite C, você tem anticorpo contra o vírus C, mas ele não cura a doença. Então, ter anticorpo não significa que cure. E é possível que isso aconteça com chikungunya. Por isso que meses ou até anos depois da infecção por chikungunya, a pessoa apresenta esse sintoma. Um comprometimento ocular, né? Um comprometimento articular. Essa doença, me parece, a chikungunya, ela está adquirindo uma forma muito mais de uma infecção crônica viral do que uma infecção aguda. E você fala aí, é um negócio assim extremamente importante para todos nós, né? Que é uma coisa que, por exemplo, eu às vezes tenho vontade nos meus pacientes de fazer pesquisa. Aí peço o IgG, IgM ou IgA, para saber se ele já teve aquilo. Então, você agora acaba de me dizer que às vezes pode não dar ele tendo apresentado a doença. Exatamente. Poxa. É isso que pode acontecer, porque também é um problema dos testes, né? Os testes, eles não são testes rápidos, a gente chama testes geralmente imunocromatográficos, teste rápido, mas que eles não são absolutamente validados. Então, é possível que alguém tenha a doença e o teste seja negativo, não tenha a doença e o teste seja positivo. Isso, de fato, pode acontecer, porque esses testes não são completamente validados. Por exemplo, houve recentemente, o governo federal, em governos passados, comprou milhões de testes para esses vírus e teve que ser recolhido. Isso foi um prejuízo grande, né, para nós todos da comunidade, que pagamos por um teste extremamente caro, milhões e milhões de reais, e teve que ser recolhido tudo isso, porque o teste definitivamente não era eficaz. Então, eu entendo aqui, você me corrige se eu estiver errado. Hoje em dia, você, quando está frente a um paciente que está com suspeita de dengue, de zika ou de chikungunya, como é que você conduz para o diagnóstico? O diagnóstico. Bem, o diagnóstico desse tipo de doença é diferente de outras doenças na clínica. Por exemplo, quando uma pessoa tem pressão alta, o diagnóstico é dado com um número mínimo de medidas da pressão. Isso é suficiente para fechar o diagnóstico. Na doença infecciosa, não. É preciso você colocar o ambiente nessa jogada. Então, há outros casos. A pessoa vive numa região onde há mosquito, visitou a região onde, por exemplo, em Natal não há febre amarela, então ninguém vai ter febre amarela sem sair daqui. É preciso ir até o Sudeste, Minas, São Paulo, fazer uma trilha e volta com a febre amarela. Essa é a questão. Então, o primeiro ponto é saber se o indivíduo vive ou visitou uma zona de transmissão. A pessoa vive em Natal, então tem possibilidade de zika, dengue e chikungunya, mas não de febre amarela. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a manifestação clínica. Para a dengue, por exemplo, tem sempre aquela dor atrás dos olhos, a dor de cabeça, a febre, as dores musculares. E para a chikungunya, é uma febre, a febre que a gente sempre dizia que era a febre alta, mas agora com essa mutação a febre é mais baixa. Mas a grande característica do chikungunya é a dor articular, né? A gente chama uma poliartralgia, que são 5 ou mais articulações. Então o indivíduo tem dor articular, habitualmente associada a inchaços, aos edemas. Então tem dor articular com edema periarticular. E os outros sintomas gerais também. Mas basicamente é isso para pensar no chikungunya. Se esse indivíduo estiver até o 5º dia de doença, então D1, D2, D3, D4, D5, então a gente pode fazer o teste molecular, que é a coleta de sangue para fazer a pesquisa do RNA do vírus do chikungunya. É assim que se deve fazer. Os laboratórios estão Os laboratórios privados fazem, mas o custo é de R$700. Eu penso que é muito caro, porque você teria que fazer para dengue, zika e chikungunya, aí já deu 2.100, né? Seria algo em torno de $500, é muito dinheiro.
para ser utilizado na prática médica. Então, penso que a gente tem que utilizar a rede pública de saúde, porque seria um custo menor. Muito bem. Vocês estão vendo como é importante a gente conversar um assunto desse e está dentro da sua casa. Isso é um assunto extremamente científico e que todos nós que não estamos dentro da área, como o Dr. Kleber está, todos nós somos inocentes e pouco sabedores de tudo isso. E não tem nem onde você ir buscar, porque eu mesmo, como lhe falei, procurei muito, mas não tem muita coisa ainda que eu possa dizer, é isso. Né? Então é muito bom sua presença aqui, Kleber. Essa doença chikungunya, ela está dentro daquele grupo das doenças negligenciadas, né? Então a própria ciência não tem muito interesse nessas doenças. Então a doença ocorre, mas se a gente for ver o número de publicações científicas, por exemplo, em HIV, é infinitamente superior. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos no segundo bloco, continuando falando sobre coisas da chikungunya que vai interessar a todos nós. Voltaremos dentro de um minuto. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. As lojas Sorvetes Finos, em parceria com a Esterbom, estão realizando a terceira edição da campanha Casquinha do Bem. Por apenas R$ 2,50, você estará se deliciando de uma casquinha com os mais diversos sabores e colaborando com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, GAC. Passe nas lojas das Sorvetes Finos, peça uma Casquinha do Bem ou compre um voucher durante todo o mês de setembro e outubro e contribua para a felicidade dessas crianças. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde é Tudo. Hoje nós estamos com o infectologista, o médico Kleber Luiz, que está nos trazendo aqui uma série de coisas realmente novas, que a gente não sabia e que é bom a gente saber, porque a medicina sempre ela é baseada em prevenção, mas muitas coisas, se você não souber, você não pode prevenir. E outra coisa, sempre volta a roda ao inicial. Eu estava conversando aqui com ele em off, vale novamente a história clínica do paciente, o conhecimento do médico sobre vários sintomas e associação com outras doenças, quer dizer, a anamnese. Tem muito aparelho hoje científico, você aperta o botão, ele dá resultados, mas a figura do médico volta nessas doenças causadas por esses mosquitos, principalmente a chikungunya, volta ao raciocínio clínico do médico e a importância do conhecimento dele de vários casos, cada um com as suas nuances diferentes. Kleber, eu gostaria de perguntar a você outra coisa. As complicações, porque normalmente a gente começou a ver que a chikungunya eram 5 dias de febre, 7 dias de febre, dor articular, mas a coisa chegou a um momento que existem muitas complicações e que elas podem ser confundidas ou agravadas por situações já pré-existentes no paciente. Por exemplo, um paciente diabético que já tenha mais de 60 anos e teve uma chikungunya, então tem uma série de coisas aí que você agora pode falar. É muito interessante porque quando a gente vê um paciente com chikungunya, né, deve classificar o paciente. A classificação, ela se refere à gravidade da doença. Então a chikungunya tem a chikungunya típica, a chikungunya atípica e a chikungunya grave. O que seria a chikungunya típica? A chikungunya típica é uma chikungunya que tem febre do articular somente. Se além da febre do articular tiver um outro sintoma que não seja, por exemplo, diarreia, dor de cabeça, algo assim, ela vai ser considerada uma chikungunya atípica. Então, uma chikungunya que incrementa, que aumenta os níveis de creatinina,
uma chikungunya que descompensa a taxa de açúcar, uma chikungunya que altera os níveis de pressão arterial, uma chikungunya que faz o indivíduo entrar em uma crise asmática, isso tudo é chikungunya atípico. Então, nesse sentido, quando a gente sempre diz nas capacitações, quando o médico atende um paciente com chikungunya, ele tem que ter um olho no peixe e o outro no gato. Ou seja, ele atende o chikungunya e atende a doença de base do paciente. Ele tem que atender duas doenças num doente só. E ele tem que estar claro na cabeça dele que se o indivíduo tem chikungunya, mas além da chikungunya ele é um diabético hipertenso, ele tem que verificar muito cautelosamente a pressão arterial dele e também tem que fazer pelo menos a taxa de açúcar na ponta do dedo, a glicemia capilar, porque ele pode estar com um nível muito alto de taxa de açúcar ou um nível muito baixo. É importante entender isso, que o chikungunya, a gente diz, ele descompensa a doença de base. Então, por isso que ela é mais grave. Imagina que em Pernambuco, como é que eles perceberam que as pessoas estavam morrendo por chikungunya? O coveiro percebeu. A percepção foi pelo coveiro. Ele começou a enterrar tanta gente, disse, alguma coisa está errada. Nunca enterrei tanta gente. E aí, quando vi, as pessoas estavam morrendo de chikungunya. E esse é um fenômeno mundial. Nas Ilhas Reunião foi assim, no Caribe é assim, no Brasil é aqui, assim. Por exemplo, no Ceará, quando tem um surto de chikungunya, morre muito mais gente. Mas, às vezes, o médico não consegue botar no atestado de óbito que morreu por chikungunya. Ele bota, morreu por infecção, morreu por diabetes, morreu por insuficiência cardíaca. Só que o fator desencadeante foi a chikungunya. Então, a chikungunya é um vírus que ele, assim, é como se ele tivesse duas entradas, né? Ele mata por si, ou seja, ele afeta, por exemplo, o cérebro de uma pessoa e mata por uma meningite, mas ao mesmo tempo ele afeta o coração e descompensa aquilo que a pessoa tem. A pessoa tem uma insuficiência cardíaca, está tomando seu remedinho, está lá, vida normal, trabalha, etc. É afetado pelo chikungunya, descompensa, o coração vira uma papa e o indivíduo morre. Então, essa é a gravidade do chikungunya, ou seja, o sistema de saúde para um enfrentamento de uma epidemia de chikungunya é um sistema de saúde extremamente complexo. Porque não é só passar de dipirona ou um remédio para dor articular. Se fosse só isso, era muito fácil. A gente botava o remédio na farmácia, o paciente tinha dor articular, ia lá e comprava um anti-inflamatório, um analgésico, estava resolvido. Mas não pode ser assim. Por quê? Porque ele faz isso. E tem aí a terceira parte do chikungunya, que é a chikungunya grave. Que é a chikungunya, por exemplo, que dá uma síndrome de Guillain-Barré, que é aquela paralisia, e o indivíduo morre por insuficiência respiratória. É um chikungunya que mata porque paralisa os rins e a pessoa tem que entrar na máquina de diálise. Então, chikungunya pode ser muito grave e morreram várias pessoas esse ano em Natal vítimas do chikungunya. Veja, então, as complicações não são tão simples e é bom a pessoa estar atenta, mesmo o médico clínico, que não seja um infectologista, para não fazer o caso de tratar somente uma coisa, né? Exatamente. Eu costumo dizer aos pacientes, assim, do ponto de vista prático, que o que menos importa no chikungunya é a dor. Ninguém morre de dor no chikungunya. Mas é uma preocupação das pessoas de quererem, por exemplo, um comprometimento grave do chikungunya é na esfera da emoção. As pessoas entram em depressão, né? Ficam muito angustiadas, não conseguem trabalhar, ganham peso porque não conseguem fazer atividade física. Então, ao final de 3, 4 meses de doença, uma senhora afetada por chikungunya está lá com 4, 5 quilos a mais e ela ficou mais pesada, dói mais o joelho, entra numa espiral negativo e quadros de depressão são extremamente frequentes. Nos casos de chikungunya. As pessoas entram praticamente em desespero, porque passam 1 mês, 2, 3, 4 e não conseguem se recuperar e não conseguem voltar para a sua atividade normal. E assim, já que você falou nisso, eu tive alguns pacientes que se queixaram mais gravemente de neurites periféricas. Então, com paralisias, inclusive, de determinados membros, quer dizer, de dedos da mão, do pé. E muitas vezes isso pode ser assim visto pelo neurologista como uma lesão neurológica e pelo cirurgião uma necessidade de cirurgia. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Isso é bastante frequente nos casos de chikungunya, principalmente nos primeiros 90 dias. Depois dos 90 dias é menos provável que aconteça, mas pode acontecer. Ou seja, são as neuropatias, né? A inflamação do nervo. O nervo, todo mundo sabe, é aquele fio encapado. Então, essa capa pode ficar doente, ou o próprio nervo pode ficar doente. E são lesões que podem ser reversíveis ou não. Então, não é raro, por exemplo, a pessoa com chikungunya, com 2 meses de doença, não ter força na mão. Então, as donas de casa dizem, eu não consigo abrir uma lata de maionese, por exemplo, porque precisa ter um pouco mais de força.
Tem gente que não consegue abrir o trinco da porta. Tem mulheres que não conseguem pentear o cabelo. Então é uma doença extremamente debilitante. E aí, por exemplo, a gente sabe que hoje nós vivemos muito mais em famílias pequenas, né? Não tem tanta gente de casa, e a pessoa fica só em casa porque não consegue sair para trabalhar, e ela fica só e não consegue resolver seus problemas. Não consegue tomar banho, fazer o asseio íntimo, porque literalmente ele não consegue fazer os movimentos. Então é uma doença importante. Agora, se você tem paralisia, né, com dormências, etc., certamente é um comprometimento neuropático. Isso, e a pergunta minha seria a seguinte: esses pacientes que têm essa diminuição de força, diminuição de mobilidade, pode ficar assim? Ou Pode. eles recuperam? Sim. Pode ficar uma doença sequelar. Embora a expectativa é de uma recuperação. À medida que o tempo vai passando, a expectativa é de uma recuperação, visto que habitualmente o vírus vai ser controlado. Mas nada impede de a pessoa ficar com uma sequela articular ou neurológica. Bom, nós sabemos que, pelo menos atualmente, o que se usa é o analgésico, o anti-inflamatório, dos quais o mais indicado ainda é o corticoide. Eu queria que você desse alguma... Exatamente. Do ponto de vista de farmacologia, né? De farmacoterapia, porque existem outros tratamentos para o chikungunya, como a fisioterapia leve, então exercícios leves podem ser recomendados. Do ponto de vista de medicamento farmacológico, basicamente a gente divide a chikungunya em tempos. Então, até a 21ª semana, até o 21º dia de doença, habitualmente a recomendação é o uso de analgésicos. Então, o paracetamol, a dipirona ou a combinação dos dois. Sempre em doses mais elevadas, porque dói muito. Então, por exemplo, um adulto de 70 quilos tomar 500 miligramas de dipirona não vai adiantar. Ele deveria tomar 1 grama, até o limite de 4 gramas por dia. Obviamente que isso vai dar problemas gástricos e é preciso, às vezes, utilizar um protetor. Caso a pessoa não responda ao uso do paracetamol e dipirona, você pode usar os derivados da morfina, que são os opioides, né? O tramadol, por exemplo, né? São medicamentos que podem realmente ajudar no combate à dor, porque a dor é intensa e incapacitante. Passados 21 dias, portanto, da doença, você pode utilizar drogas, agora sim, anti-inflamatórias. O ideal é que se use os anti-inflamatórios não hormonais, e também tem um detalhe. Como a pessoa está sofrendo, ela começa a tomar o anti-inflamatório e com 3 dias que está boa, não vai estar. Então o anti-inflamatório vai ter que ser usado nas doses preconizadas. Por exemplo, alguns anti-inflamatórios, nimesulida 100 mg a cada 12 ou a cada 8 horas, por pelo menos 14 dias. Porque, veja, quando você tem uma atividade inflamatória, o anti-inflamatório utilizado por 3, 4 dias não vai resolver. Então você tem que usar por um tempo prolongado. Esse tempo prolongado são 2 semanas, em combinação, claro, com o protetor gástrico. Somente depois de 14 dias é que o indivíduo vai perceber sua melhora. O que acontece muitas vezes é que a pessoa toma o anti-inflamatório por 5 dias, melhora e para. Quando ele para, vem o rebote, vem o contra-ataque. Então, o uso do anti-inflamatório. Caso o indivíduo não melhore com o anti-inflamatório, pode-se fazer o uso de corticoide, sempre numa dose pequena por um tempo curto. Mas sabe-se que quando se usa o corticosteroide, quando você tira, vem o contra-ataque, que a gente chama na medicina de efeito rebote. Isso deve ser utilizado, esse jogo de anti-inflamatório corticoide, até o dia 90 de doença, ou seja, 3 meses. Passados os 3 meses, aqueles que continuam doentes, aí você deve usar medicamentos mais potentes. Mas agora já não adianta mais usar corticoide ou anti-inflamatório. Teria que usar, por exemplo, o metotrexate, a hidroxicloroquina, que pode ser utilizado. Um aspecto importante de remédio muitas vezes a pessoa tem uma dor articular, mas tem formigamento. É uma dor tipo neuropática. Então, se a dor vem com formigamento, por exemplo, tem uma dor no punho. Se você passa uma escova macia de pelo e dói, essa dor é neuropática, não é inflamatória. Então, mesmo, por exemplo, com 2 meses de doença, se você tem uma dor neuropática, não adianta dar anti-inflamatório, não vai melhorar. Você tem que usar medicamentos, por exemplo, uma amitriptilina, né, gabapentina, para realmente combater essa dor neuropática. Então, a semiologia é muito importante, porque o paciente tem o sofrimento, ele tem a dor, mas cabe ao médico identificar o mecanismo da dor. Se é inflamatório ou se é neuropático. Se é neuropático, não adianta dar corticoide. Corticoide não serve para dor neuropática. Por isso que também a gente vê muita gente doente e fui ao médico, tomei corticoide, tomei injeção de corticoide e não melhora. É por isso, porque
é possível que haja uma necessidade de uma mudança do diagnóstico do tipo da dor. A dor é neuropática e não inflamatória. Essas condições todas que você falou, muitas vezes a gente não consegue, doutor Kleber, conversar assim francamente num ambiente coletivo, né? E a maioria isso é uma doença multidisciplinar, pode-se dizer, né? Tem que pedir ajuda de um e de outro, porque senão não dá certo. Mas eu achava que devia ter uma divulgação maior. Daí a minha necessidade de trazê-lo aqui ao programa. Porque eu sei que o nosso programa tem uma divulgação muito grande e isso está sendo muito útil a muitas pessoas. Pessoas essas que não sabem se tem não sabe como agir ou a quem procurar. Então, como medicina, tem uma coisa que quando se torna crônica é mais complicado, e os remédios caseiros, por exemplo, uma coisa que eu não estou dizendo que não seja bom, mas tem os remédios que foram utilizados e ainda estão sendo utilizados largamente, são remédios mais naturais. Então, muitas pessoas estão usando o inhame, porque o inhame tem uma capacidade anti-inflamatória, mas ele tem o seu limite. E tem coisas que é necessário fazer associado, e tem pessoas que desprezaram a orientação médica, ficaram somente fazendo no liquidificador rodelas de inhame, e a doença tomou outras proporções. Então, você tem mais alguma coisa que possa nos dizer sobre a medicina natural, que é muito válida, mas às vezes sem orientação nenhuma ela é complicada? Eu penso que essa doença é tão grave que eu não recomendaria a medicina natural. Claro que comer inhame é bom, né? Como tomar mel de abelha também é bom, e comer uma comida natural sem agrotóxicos é muito bom. Mas claramente não existe uma recomendação em nenhuma guia internacional ou nacional para o uso desses produtos naturais no sentido. Veja, e há um problema. É claro que na medida que tem uma epidemia de chikungunya, há um interesse comercial também disso, né? E algumas pessoas mal intencionadas fazem um remédio natural, mas botam um corticoide dentro. Então a pessoa toma como sendo um comprimido natural, ou um remédio natural feito de raiz, de folha, mas na verdade o que ela está tomando é corticoide. E você, então ela diz, doutor, olha, eu estou tomando um remédio que comprei lá na cidade e tal, eu estou boazinha, o senhor não acredita em remédio natural, e quando você olha, a pessoa está lá com face de lua cheia, não é? Aumentando os pelos, então ela está tomando corticosteroide. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave porque, veja, claro, o Dr. Fuca é oftalmologista, sabe disso muito mais do que eu. Nós vivemos numa cidade com muito sol, muita catarata, e o que é que vai acontecer com tanta gente tomando corticoide? Quer dizer, será que a gente vai ter uma epidemia de catarata nos próximos anos, em virtude do corticoide? Então, o corticoide, existe um único remédio no mundo que vicia o paciente e o médico. Esse remédio chama-se corticoide. Há médicos viciados em corticoide que passam corticoide para todos os seus pacientes. É um exemplo único, não tem nenhum outro remédio que vicia o paciente e o médico. O corticoide vicia, porque ele ajuda tanto o paciente, né, que vários médicos querem passar corticoide para todas as doenças. E um grande pecado é, por exemplo, passar corticoide para uma doença infecciosa. Isso é muito grave. E a gente, eu como oftalmologista, noto muito no final de semana, em que não tem assim essa facilidade de alguém encontrar um oftalmo, e sempre ele procura os serviços de urgência, como é prescrito o corticoide. Sabe? E às vezes, o paciente que está usando aquele corticoide que, de qualquer maneira, nos 3 dias que ele usa o corticoide, ele melhora, mesmo quando a indicação é errada. Quantos pacientes com glaucoma, com herpes ocular, eles usam o corticoide sexta, sábado, domingo, na segunda-feira chegam no consultório, porque pioraram. Mas ele teve um alívio muito grande durante 3, 4 dias. Exatamente. Eu costumo dizer que usar o corticosteroide, ou corticoide, como se diz normalmente, para uma doença infecciosa que esteja com muito sintoma, é como pedir dinheiro à agiota. Alivia momentaneamente, mas daqui a 30 dias nossa dívida é maior. Então, na minha prática médica, é pouquíssimo frequente a utilização de corticosteroide, principalmente porque a pessoa tem uma infecção. E se tem uma infecção, o sistema imunológico tem que combater a infecção. E quando você usa o corticosteroide, você dificulta a ação das nossas células de defesa. Ou seja, eu estou jogando do lado da onça e não do caçador. Uma coisa assim que chama muita atenção, já que você falou agora.
A chikungunya, ela mexe com o sistema imunológico. Sim. Então, a gente precisa do sistema imunológico para se recuperar dela ou é o contrário? Veja bem, o que é que o vírus chikungunya faz? Ele desorganiza o sistema imunológico. Por exemplo, se a gente pegar o HIV, ele suprime o sistema imunológico, tá certo? Ele suprime. Por isso que quem tem AIDS não tem tantos sintomas. O camarada tem uma relação desprotegida, adquire o vírus, não tem absolutamente nada, vai adoecer 10 anos depois. Por quê? Porque o HIV suprime. E a maioria dos sintomas que a gente sente numa doença, numa enfermidade infecciosa, é a ativação do sistema imune. Certo? Quando a gente adoece, é uma briga do sistema imunológico contra aquele agente, um vírus, uma bactéria, seja lá o que for. Então o HIV, por isso que as pessoas, ele nem sabe que está contaminado, porque suprime. Na chikungunya, ele desorganiza. Certo? Então, o sistema imunológico ele deveria ser ativado, a gente diz ativar, ou seja, ele começaria a trabalhar no sentido de conter a replicação do vírus, a multiplicação do vírus. Quando você tem um chikungunya, o que ele faz é desorganizar, ou seja, você adoece também do sistema imunológico. Por isso que o corticoide funciona, porque ele contém alguma coisa, mas não vai funcionar completamente, ele não vai matar o vírus. Então, o sistema imunológico ele está desorganizado inicialmente e você tem parte da doença é o vírus que faz, parte da doença é o sistema imunológico que faz. Mas aí não tem jeito, é assim que a doença funciona. Então, por isso que chikungunya é uma doença onde de cada 100 pessoas que se contaminam pela picada do mosquito, cerca de 85 ou 90 vão adoecer, e adoecem mesmo. Para comparação, por exemplo, da dengue só metade adoece, da zika só 20% adoece. De cada 100 que são picados, só 20 apresentam sintomas, e sintomas leves. No chikungunya não, essa desorganização produz bastante sintomas, muito parecido, não sei se as pessoas conhecem, uma doença chamada doença de Kawasaki, uma doença que afeta a criança, que dá uma inflamação nos olhos, vermelhidão. Aquilo se acredita que seja um superantígeno, ou seja, o superantígeno não é nem uma bactéria, mas é só a desorganização do sistema imunológico. Então, quando o sistema imunológico está desorganizado, os sintomas são bizarros e bastante intensos. Mas aí não se trata de fazer corticoide, se trata de esperar, reconhecer a gravidade, né, insuficiência cardíaca, hipertensão, alteração da taxa de açúcar, e assim você vai como que cozinhando a doença até que o indivíduo é melhor, sem fazer grandes intervenções, porque a tentativa de querer emendar termina prejudicando, né? Como diz o ditado popular, a emenda sai pior do que o soneto. Então, muitas vezes, querer intervir com grande dose de corticoide, fazendo isso, fazendo aquilo, vai atrapalhar muito mais o doente. Muito bem. Nós estamos com o Dr. Kleber Luiz, que é médico, infectologista, e que está esclarecendo assim, uma coisa que a gente conversa muito e sabe pouco. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos para o terceiro e último bloco. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. As lojas Sorvetes Finos, em parceria com a Esterbom, estão realizando a terceira edição da campanha Casquinha do Bem. Por apenas R$ 2,50, você estará se deliciando de uma casquinha com os mais diversos sabores e colaborando com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, GAC. Passe nas lojas da Sorvetes Finos, peça uma Casquinha do Bem ou compre um voucher durante todo o mês de setembro e outubro e contribua para a felicidade dessas crianças. O que já é muito bom ficou ainda melhor.
Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidade de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Kleber Luz, que é médico e infectologista e que de uma maneira assim muito simples está falando de uma coisa muito complexa. Eu quero aproveitar esse restinho de tempo aqui para lhe perguntar umas coisas. Tempo de doença. A coisa era para ser no máximo, sei lá, 15 dias, 20 dias de doença, e a gente escuta histórias de anos de doença. A doença ficou boa e o cara ficou com uma complicação. Como é esse tempo de doença? O tempo de doença do chikungunya é assim. Se for uma criança, um jovem ou um homem, a expectativa é que a doença seja em torno de 3 semanas. Todavia, se for uma mulher, em especial aquelas acima de 40 anos, melhor que se prepare para uma doença mais longa. E os idosos, independente de uma mulher, uma doença mais longa. Essa doença mais longa significa a possibilidade de 3, 4 ou até 5 anos de enfermidade. Eu, como vi aqui que você é um consultor do arbovírus da Organização Pan-Americana de Saúde. Como é que você vai ver, Dr. Kleber, como é que você vai ver esse futuro tão incerto ainda que a gente tem? Porque já se fala que existe uma droga que é usada justamente na cura da hepatite e ela ser usada na cura da chikungunya. Me fale alguma coisa sobre isso. São especulações, não é? De que algumas drogas antivirais de uso nas hepatites têm ação sobre os flavivírus. Né? Uma dessas drogas seria o sofosbuvir, e que foi experimentalmente utilizado de forma emergencial dessa grande epidemia que tivemos no Brasil de febre amarela, com quase 800 mortos, mas os estudos não se revelaram muito promissores, né? Porque é uma doença muito aguda, então já não adianta mais matar o vírus porque o dano já foi. É como se quisesse curar uma explosão. Depois que a bomba explode, fica difícil curar. Então, para chikungunya, lamentavelmente, não há nenhuma droga. A grande saída para chikungunya não seria o tratamento, seria a vacina. Então, para dengue, zika e chikungunya, que são doenças transmitidas pelo mosquito, que vamos imaginar, se a gente só acaba a doença acabando o mosquito. Independente disso, por exemplo, para a zika não vai adiantar, porque se um homem vai para a África e pega a zika e chega em Natal e tem relação com a sua esposa, vai transmitir a doença. Mas tudo bem, se você controla o mosquito, você controlaria a presença dessas doenças. Mas só há uma saída do ponto de vista de saúde pública, as vacinas. Vacina como febre amarela. Nós tivemos a epidemia porque as pessoas não se vacinaram. Mas é pouco provável que uma pessoa vacinada de febre amarela venha a ter a doença. Então, até que a ciência, isso não vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, até que a ciência tenha uma vacina eficaz para dengue, uma vacina eficaz para chikungunya, uma vacina eficaz para zika, a gente vai conviver com essas doenças. Você falou aí de uma pessoa contrair a zika no outro lugar e chegar aqui e ter uma relação sexual. Existe a contaminação via sexual? Sim, sim, porque os arbovírus, eles não têm só uma transmissão por mosquito. A regra é a transmissão por mosquito. Desses, talvez, quem mais lê essa cartilha seja a dengue. Mas a chikungunya, por exemplo, tem a possibilidade de transmissão por transfusão. Alguém que tenha o vírus, não tenha a doença, vai lá no banco de sangue, doa o sangue e quem recebe se contamina. Sim, existe essa possibilidade. Doação de órgão, córnea, isso pode acontecer também, né? Porque chikungunya às vezes é grave, a pessoa morre, os médicos não dão esse diagnóstico, dá o diagnóstico de insuficiência cardíaca e faz um transplante de órgão e pode acontecer a contaminação. Pode ter a transmissão da mãe para o filho, quer dizer, não precisa de mosquito. A mãe, no momento do parto, está doente, ela transmite esse vírus para o recém-nascido, e é uma doença gravíssima,
em geral, metade dos casos tem como uma meningite pelo vírus chikungunya, faz um quadro gravíssimo, uma forma de doença que a gente chama hiperálgica, né, com muita dor, e a criança chora 24 horas por dia, durante vários dias. É uma coisa dramática, porque ninguém consegue tocar na criança. Imagina como é que tem um recém-nascido e ninguém consegue tocar, não é? E a transmissão sexual, não é? Não da chikungunya, mas da zika, claramente, porque um homem, quando se contamina com zika, ele pode ter o vírus, o RNA do vírus no esperma, por até 180 dias. Então, são novos aspectos das doenças arboviróticas, quer dizer, doenças transmitidas por mosquito, porque o mosquito continua sendo o grande vilão da história. Todavia, existem vias de transmissão alternativa. Na Itália, teve surto de chikungunya por transfusão. Nós fomos premiados aqui na TV União pela sua palestra, viu, Kleber? Porque ninguém sabe o quanto você sabe, né? Tanta coisa que você nos disse aqui e que nós médicos de outra especialidade não sabíamos. E também o pessoal que assiste o nosso programa. É tanto que você que está assistindo o programa, que eu tenho certeza que você gostou. Se tem um primo, um parente, um filho que perdeu, diga ele que não perca a reprise desse programa no domingo, às 11h30, porque vale a pena. Isso não tem livro nenhum, porque está se estudando muito e ainda falta se saber muita coisa, não é, doutor? Exatamente. Existem lacunas, né, do conhecimento da zika, da dengue e da chikungunya que a ciência não respondeu. Não respondeu. Por isso que muitas vezes, numa consulta médica, o médico fica sem ter uma resposta objetiva. Por exemplo, quando você está tratando um paciente com hipertensão arterial, o médico praticamente sabe tudo daquilo que a gente chama de história natural da doença. Mas para esses arbovírus a gente não sabe. Então, alguém que fica doente por chikungunya vai perguntar: doutor, quanto tempo eu vou ficar doente? A gente diz: não sei. Né? Pode ser 15 dias, pode ser 3 anos, 4 anos. Então, o que é que eu tenho que fazer para não ficar crônico? A gente não sabe. Então, quanto tempo devo ficar sem ter relação com a minha esposa, já que eu tive zika? A gente também não sabe. Quanto tempo eu posso engravidar depois de uma zika? A gente também não sabe. O genoma da zika não foi completamente decifrado. Então, existem lacunas e há necessidade de um esforço de todas as pessoas, não é só do governo, mas da sociedade civil, das empresas, dos institutos de fomento de pesquisa, como o CNPq no Brasil, fundação, essas fundações internacionais, Bill Gates, essa coisa, porque precisa de um aporte financeiro forte para que os pesquisadores possam descrever a doença, estudar e ter essas respostas, porque são bilhões de pessoas afetadas. Né? Uma doença que em um ano, nós estamos no mês de outubro, nós temos praticamente 2 milhões de pessoas afetadas em um único país. Isso é muito mais que a violência urbana, isso é muito mais do que doença imunoprevenível, é muito mais que o HIV. Então, assim, é um problema dramático de saúde pública. E se a gente for ver, isso é muito mais que a tuberculose, por exemplo, do que as parasitoses. E o número de pessoas que, em São Paulo, esse ano, mais de 300 pessoas morreram por dengue. Isso é um absurdo, quer dizer, não é que não se possa morrer de dengue, mas a ciência diz que a dengue é uma doença prevenível, a morte é prevenível, ou a morte é evitável. Então, a morte por chikungunya, eu diria o mesmo. A gente pode evitar a morte desde que o sistema esteja preparado para dar o diagnóstico e tratar as comorbidades. Então, quando você tem uma epidemia, como eu disse, quando você tem uma epidemia de chikungunya, vai ter uma epidemia de diabetes descompensado, vai ter uma epidemia de insuficiência cardíaca. Isso vem junto, porque ela não desorganiza o sistema imune, então desorganiza a doença de base. Então, não adianta só treinar as pessoas, médicos, enfermeiros e agentes comunitários, só em chikungunya. Você, na verdade, tem que treinar as pessoas, o médico, a tratar um diabetes descompensado, uma insuficiência cardíaca descompensada, uma crise hipertensiva, porque vem o pacote, né? Parece aquelas coisas de turismo. A gente compra um pacote completo, né? Avião e hospedagem. Então, não vem só a passagem aérea. Então, não vem só a chikungunya. Ela não anda isolada. Essas doenças têm essas características. Quando alguém tem tuberculose, ele tem só tuberculose. Ela vai tossir, escarrar sangue, etc., né? E você vai fazer o exame de escarro, mas você vai tratar só a tuberculose. A tuberculose não vai alterar a taxa de açúcar do paciente, não vai alterar a pressão arterial. Então, claro, não é uma doença simples, mas só vem tuberculose. Mas quando você tem
Chikungunya não vem só chikungunya. E o que você fala aí, qualquer profissional deve estar sentindo o que eu estou sentindo aqui. Eu, desde dezembro, alguns pacientes de oftalmologia que estavam com dengue, que estavam com chikungunya, eu me interessei em anotar isso, e como eu acompanho, eles voltaram, estavam com chikungunya em dezembro, voltaram em abril, maio, ainda se queixando de alguma coisa da chikungunya, mas eles vieram com outra queixa, que era baixa visual. Então, eu não associei nada e nem estou associando ainda, mas é bom a gente pensar, porque esses pacientes eu não encontrei neles nenhuma reação ocular que justificasse essa baixa visual e nem era o óculos que estava ruim. Mas notei alguma alteração no nervo óptico, embora discreta. Isso em março. Eles voltaram agora, no final de setembro, e 3 deles estavam sem visão por uma atrofia óptica. Aí quando a gente vem para a semiologia oftalmológica, uma neurite óptica que leva a uma atrofia óptica, ela tem uma característica. Há uma baixa visual e dor aguda. Esses pacientes nunca sentiram dor nenhuma no olho. Exato. Esse é um fato interessante, porque são novas manifestações dessa doença. A chikungunya está mostrando uma gravidade sem tamanho. Eu diria hoje que talvez, claro, a microcefalia da zika é muito importante. Mas essas manifestações do chikungunya, eu diria hoje que é possível que a chikungunya seja mais importante que a dengue. Hoje me ligou um colega seu, um oftalmologista, que a paciente teve essa mesma história nos 2 olhos. Lamentavelmente, uma jovem que aparentemente vai perder a visão dos 2 olhos, vai ficar cega. Em outras palavras, vai ficar cega. E a gente sabe que a surdez completa ou a cegueira são danos extremamente graves, né? Porque vai ter um impacto no dia a dia dessa pessoa, na esfera afetiva, na esfera intelectual, na esfera do trabalho. Então, perder a visão é sempre uma coisa extremamente grave. Então, nosso programa aqui sempre, a gente nunca fala muito de tristeza, só alegria, e a gente mostra uma maneira de você chegar lá, né? Saber o médico certo que você vai procurar para não ir para qualquer um, não tomar qualquer medicamento. A gente sempre toca. Hoje nós falamos muito de coisas assim chocantes de uma patologia que a gente não pode escondê-las. Mas nós estamos terminando o programa e eu queria, doutor Kleber, que você dissesse alguma coisa assim. Um alento. Um alento, Bem, um alento seria que, pelo menos as medidas de controle do mosquito estão na dependência de cada um. Então, eu acho que se a gente se organiza na comunidade, na escola, no sentido de fazer o controle do mosquito, isso seria muito interessante, né? A mobilização social que a gente diz. Então, que na escola do seu filho estimule uma campanha, uma discussão sobre o tema, na sua comunidade, no clube de mães, né, no Rotary, no Lions, no seu time de futebol. Eu penso que essa é uma excelente oportunidade para que a gente dê a volta por cima e consiga controlar, porque há como fazer. É difícil, mas há como fazer. Então, nem tudo são notícias ruins. Eu acho que se a gente faz uma mobilização popular contra o mosquito, a gente vence essa batalha. Muito bem. Muito obrigado, doutor Cléber. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui. E a vocês que assistiram o programa, obrigado por vocês estarem aí fazendo parte desse grupo que faz com que esse programa esteja no ar há tantos anos já, viu? Muito obrigado e até o próximo programa.